São cenas como essas que tanta gente até hoje não consegue esquecer. A Arlete também. Na sacada do prédio onde mora hoje, em Blumenau, ela está sempre de olho no tempo. Nesse dia, felizmente, apenas nublado. Mas quando tem uma chuva maior... Trovoadas, vento, chuva, assim, sempre fica aquele medo, né? Será que vai dar de novo? Será que vai acontecer mesmo quando eu não estou aqui em Blumenau, que eu estou em outro local? Se chover demais, eu fico pensando, meu Deus, fico olhando para os lados para ver se não tem barranco, não tem morro, né? O trauma tem uma explicação. Ela foi uma das milhares de pessoas que tiveram que deixar suas casas em Blumenau, vítimas das enchentes e deslizamentos que ocorreram em 2008. A tragédia no Vale do Itajaí causou a morte de 135 pessoas. Aproximadamente 10 mil tiveram que sair de casa e outras 5 mil ficaram desabrigadas. A Arlete tinha uma casa de 2 pisos, no bairro Nova Esperança, em Blumenau. Registros apenas em fotos antigas que ela relembra pelo celular. Num sábado, dia 22 de novembro, uma árvore caiu em parte da residência. Ela, o marido e o filho tiveram que dormir nos vizinhos. No dia seguinte, quando a chuva apertou, o resto da casa foi abaixo. Foi muito, assim, triste porque tu deixa a tua casa e de repente tu acorda no outro dia, a tua casa já não existe mais, né? Tá lá no chão, tivemos que arrombar a porta para poder entrar pelo lado mais seguro, né? Tirar as coisas, assim, tipo documentos, que a gente não sabia, né? Alguma coisa de roupa, comida. Aí os vizinhos começaram a tirar os eletrodomésticos, vamos tirar, deixa só os móveis, para pelo menos não perder tudo, né? Apesar da perda material, a Arlete agradece sempre por estar viva e que nenhum familiar teve problemas maiores. Hoje, ela mora em um condomínio no bairro Itopavazinha e se sente mais segura. Começar tudo de novo. Eu acho que a gente não pode perder a fé nunca. O importante é a vida, né? Quem também lembra com detalhes sobre o acontecimento é o atual secretário de Defesa do Cidadão de Blumenau, que na época era comandante do Corpo de Bombeiros na região de Blumenau. Ele afirma que, apesar do preparo dos órgãos de segurança, o que aconteceu em 2008 foi algo sem precedentes. A informação que nós tínhamos é que nós iríamos enfrentar também uma enchente de aproximadamente 11,5 metros. O que se apresentou foi, na realidade, um evento totalmente diverso. Um evento que envolveu grandes movimentações de massa, onde nós tivemos aí a interferência na vida de muitas pessoas, onde perderam as suas residências, muitas perderam as suas vidas e nós tivemos um colapso extremamente preocupante e difícil até de ser superado durante aqueles dias de novembro. O grosso da tragédia foi no final de semana, de sábado para domingo, depois de muitos dias consecutivos de chuva. Domingo à noite estávamos no limite. Que se chovesse mais um dia, eu sempre comento de que o nosso medo era de perdermos o controle da situação. Mas graças ao bom Deus, na segunda-feira de manhã, a chuva cessou um pouco, as aeronaves do Exército, do Bombeiro, da Polícia e outras disponibilizadas conseguiram sobrevoar, conseguiram voar. E aí nós começamos a tomar, então, noção do tamanho da tragédia em todo o Vale do Itajaí. Nós conseguimos também atender aquelas pessoas que precisavam ser socorridas, aquelas pessoas que precisavam ser assistidas e começamos então a ter um pouco mais de controle daquela situação que demorou mais de uma semana para que a gente conseguisse voltar ao mínimo estado de normalidade que uma cidade precisa ter. Para esse professor da FURB, que é geólogo e doutor em engenharia civil, muitas das vidas que foram perdidas na tragédia poderiam ser salvas. Ele e outro professor da universidade fizeram uma avaliação nas áreas que vieram abaixo, dias depois da tragédia. Chegamos à conclusão que 82% das mortes e das perdas econômicas não foi realizado pela natureza, não foi provocado pela natureza, foi provocado pelo homem, pelo uso e ocupação de áreas que deveriam ser preservadas, áreas de APP, áreas de preservação ambiental. A legislação ambiental prevê que margens de rios, topos de morro, encostas muito íngremes não podem e não devem ser ocupadas
por força da lei. E o que nós fizemos foi exatamente ocupar essas regiões, áreas que já eram ambientalmente frágeis. E com aquela chuva torrencial que caiu, aliás, chuva que já vinha ocorrendo desde junho, umedecendo o solo, encharcando, e depois naqueles fatídicos dias de 22 e 23, o céu despencou sobre a nossa região e aí fluidificou aquelas encostas e os morros começaram a derreter feito um sorvete em pleno verão. O professor reconhece que, desde então, órgãos como as defesas civis municipais e a estadual estão mais bem preparadas e que boa parte da sociedade tomou consciência sobre a importância de conservar as áreas de preservação permanente. Apesar disso, muitos ainda insistem em morar em áreas de risco. Muitas pessoas estão voltando a essas áreas que são vulneráveis a escorregamentos e poderão provocar novas tragédias, sem dúvida alguma. Foi uma evolução de crescimento, mas ainda nós temos que crescer muito, principalmente no que diz respeito à consciência do ser humano, porque eu considero que a responsabilidade primária, sim, é do poder público, da defesa civil, mas a responsabilidade também é de toda a sociedade que precisa nos ajudar a respeitar e a fiscalizar as áreas que não podem ser habitadas.